Considere o ato de conceber uma criança no pensamento dos índios Tupi, no Brasil Central. Para estes, a criança depende exclusivamente do pai. Ela existe anteriormente como uma espécie de semente no interior do homem, como muito tempo mesmo antes do ato sexual que a transferirá para o ventre da mulher. No interior desta, a criança se desenvolve sem estabelecer nenhuma relação consanguínea com a esposa do pai. A mulher não passa, então, de um recipiente próprio para o desenvolvimento do novo ser. Essa forma de você enxergar a mulher apenas como um recipiente, como um casulo, coisa do tipo, isso é uma tradição que você encontra em outras culturas também. E isso mostra o papel da mulher que é secundário dentro do processo de formação da família, que é uma das instituições mais importantes na organização social. Para essa teoria tupi é permitido um matrimônio entre jovens que tenham a mesma mãe, mas pais diferentes. Sim, o matrimônio entre jovens que tenham a mesma mãe, mas pais diferentes significa por que podem? Porque você não tem uma relação consanguínea com a mãe, segundo a perspectiva tupi. Então, a 1 está correto. 2. O matrimônio entre jovens que têm o mesmo pai, mas mães diferentes. Não pode ser o mesmo pai, porque se eles tiverem o mesmo pai, são irmãos. 3. Em qualquer caso, matrimônio entre jovens meio-irmãos. Por que essa pergunta é interessante? Segundo Levi-Strauss, dentro dos seus estudos e observando os tupis e os índios na Amazônia e tal, ele vai também utilizando muito a sua bagagem, porque a gente nunca larga a nossa bagagem. Então, todo lugar, na universidade as pessoas é o lugar de fala. O seu lugar de fala é o lugar de fala de uma pessoa que nasceu em tal lugar, naquela família, naquele país, fala aquela língua. É uma característica universal de todas as culturas a proibição do incesto. Então, o incesto ele é proibido em todas as culturas. Raramente você vai ter uma cultura que absorve o incesto. E quando ela absorve o incesto, ela aceita o incesto, você tem categorizações do incesto. Não é qualquer incesto que é possível. E até a criação, da ideia do incesto, ela é muito interessante. Se você pensar na sociedade ocidental, europeia ocidental, como está muito conectado com o próprio processo além de ter uma questão biológica, porque o homem, como um animal, assim como os animais sabem que quanto mais você cruza com pessoas do mesmo sangue, você vai criando anomalias genéticas, e isso já era observável sem essas denominações científicas, mas isso já era observável dentro das sociedades. Então, é muito interessante isso, porque como o homem é tão contraditório, né? Porque, biologicamente, se você cruza consanguineamente, você meio que enfraquece o ser humano, né? Que ele fica um ser mais deficiente, com alguns problemas genéticos, que às vezes eles são até muito complexos para sua vivência. Então significa que você tem que cruzar raças, né? Cruzar com sangues diferentes. E esse cruzamento com sangues diferentes é o que fortalece o ser humano. Só que socialmente a gente encontra ciclos de argumentos que vão ao encontro disso, né? Que se você tem uma mistura de raças, por exemplo, daí tem os discursos xenófobos e etc. Então é interessante de ver. Mas a questão do incesto, além da parte biológica, tem a parte da moral cristã, que foi muito importante dentro da mitologia, dentro do pensamento europeu ocidental. Até porque se vocês entenderem um pouquinho de mitologia, vocês sabem que na mitologia isso de incesto não era importante. Lógico que você tem a perspectiva que eles eram deuses, mas os deuses tinham uma humanização muito grande, né? Quando você vê alguma teogonia, tipo a teogonia do Hesíodo, você vai ver que isso não importa. Bom, mas segundo Levi-Strauss, o incesto é algo universal, a proibição do incesto é universal. Mas, então, um jovem, nesse caso, ele nunca vai casar com a sua irmã, né? Ou uma jovem não vai casar com o seu irmão. No caso da sociedade tupi, a consanguinidade ela vai ocorrer somente através do pai, como está escrito o texto. Então, quando você tem a mesma mãe, você não significa que vocês são irmãos, segundo a tradição tupi. Só que assim, no caso do Levi-Strauss, para um jovem se casar
com meio-irmãos, né, com pais diferentes e a mesma mãe, existem determinadas regras, não é algo livre. Então, mesmo não partilhando, teoricamente, o mesmo sangue, vocês partilharam o mesmo ventre. Então, significa que você tem algumas regras para que essa relação ocorra. Então, dentre as afirmações, só um está correto. Então, a alternativa correta é a A.